Algo grandioso está acontecendo. Por Matt Schumer. Lembre-se de fevereiro de 2020. Se você estivesse prestando bastante atenção, talvez tivesse notado algumas pessoas falando sobre um vírus se espalhando pelo exterior. Mas a maioria de nós não estava prestando muita atenção. O mercado de ações estava ótimo, seus filhos estavam na escola, você ia a restaurantes, apertava mãos e planejava viagens. Se alguém lhe dissesse que estava estocando papel higiênico, você pensaria que essa pessoa estava passando muito tempo em algum canto estranho da internet. Então, ao longo de cerca de 3 semanas, o mundo inteiro mudou. Seu escritório fechou, seus filhos voltaram para casa e a vida se reorganizou em algo que você não teria acreditado se tivesse descrito para si mesmo um mês antes. Acho que estamos na fase do isso parece exagerado em relação a algo muito, muito maior do que a Covid. Passei 6 anos construindo uma startup de inteligência artificial e investindo na área. Vivo nesse mundo. E escrevo isto para as pessoas da minha vida que não vivem, minha família, meus amigos, as pessoas de quem gosto que vivem me perguntando qual é a dessa tal de inteligência artificial, e recebendo uma resposta que não faz jus ao que realmente está acontecendo. Continuo dando a versão educada. A versão de festa. Porque a versão honesta soa como se eu tivesse enlouquecido. E por um tempo, eu me convenci de que essa era uma razão suficiente para guardar para mim o que realmente está acontecendo. Mas a distância entre o que tenho dito e o que realmente está acontecendo ficou muito grande. As pessoas de quem gosto merecem ouvir o que está por vir, mesmo que pareça loucura. Devo deixar algo bem claro desde já. Embora eu trabalhe com inteligência artificial, quase não tenho influência sobre o que está prestes a acontecer, e o mesmo se aplica à grande maioria da indústria. O futuro está sendo moldado por um número notavelmente pequeno de pessoas, algumas centenas de pesquisadores em um punhado de empresas. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind e algumas outras. Uma única execução de treinamento, gerenciada por uma pequena equipe ao longo de alguns meses, pode produzir um sistema de inteligência artificial que muda toda a trajetória da tecnologia. A maioria de nós que trabalha com inteligência artificial está construindo sobre alicerces que não lançamos. Estamos assistindo a tudo isso acontecer da mesma forma que vocês, só que estamos perto o suficiente para sentir o chão tremer primeiro. Mas chegou a hora. Não no sentido de, eventualmente, deveríamos conversar sobre isso. Mas sim no sentido de isso está acontecendo agora e preciso que você entenda. Eu sei que isso é real porque aconteceu comigo primeiro. Eis algo que ninguém fora do setor de tecnologia realmente entende ainda. O motivo pelo qual tantas pessoas da área estão soando o alarme agora é porque isso já aconteceu conosco. Não estamos fazendo previsões. Estamos relatando o que já ocorreu em nossos próprios trabalhos e avisando que vocês serão os próximos. Durante anos, a inteligência artificial vinha melhorando de forma constante. Grandes saltos aqui e ali, mas cada grande salto era espaçado o suficiente para que pudéssemos absorvê-los à medida que aconteciam. Então, em 2025, novas técnicas para construir esses modelos desbloquearam um ritmo de progresso muito mais acelerado. E então ficou ainda mais rápido. E depois mais rápido novamente. Cada novo modelo não era apenas melhor que o anterior. Era melhor por uma margem maior, e o tempo entre os lançamentos de novos modelos era menor. Eu estava usando inteligência artificial cada vez mais, interagindo com ela cada vez menos, observando-a lidar com coisas que eu antes pensava que exigiam minha expertise. Então, em 5 de fevereiro, 2 grandes laboratórios de inteligência artificial lançaram novos modelos no mesmo dia. O GPT-5.3 Codex da OpenAI e o Opus 4.6 da Anthropic, os criadores do Claude, um dos principais concorrentes do ChatGPT. E algo fez sentido. Não como um interruptor de luz, mas como o momento em que você percebe que a água estava subindo ao seu redor e agora está na altura do seu peito. Eu não sou mais necessário para o trabalho técnico em si. Descrevo o que quero que seja construído, em linguagem simples, e simplesmente aparece. Não um rascunho que precise de ajustes. A coisa finalizada. Digo à inteligência artificial o que quero, me afasto do computador por 4 horas, e quando volto, encontro o trabalho pronto. Bem feito, melhor do que eu mesmo teria feito, sem necessidade de correções. Há alguns meses, eu ficava em constante interação com a inteligência artificial, guiando-a, fazendo edições. Agora, apenas descrevo o resultado e vou embora. Deixe-me dar um exemplo para que você entenda como isso funciona na prática. Eu digo para a inteligência artificial, quero criar este aplicativo. Aqui está o que ele deve fazer, aqui está mais ou menos como ele deve ser. Elabore o fluxo do usuário, o design, tudo. E ela faz. Ela escreve dezenas de milhares de linhas de código. Então,
E está é a parte que seria impensável há um ano. Ela abre o próprio aplicativo. Ela clica nos botões. Ela testa os recursos. Ela usa o aplicativo como uma pessoa usaria. Se ela não gostar da aparência ou da experiência de algo, ela volta e altera, por conta própria. Ela itera, como um desenvolvedor faria, corrigindo e refinando até ficar satisfeita. Somente depois de decidir que o aplicativo atende aos seus próprios padrões é que ela volta para mim e diz: está pronto para você testar. E quando eu testo, geralmente está perfeito. Não estou exagerando. Foi assim que minha segunda-feira foi esta semana. Mas foi o modelo lançado na semana passada, GPT-5.3 Codex, que mais me impressionou. Ele não estava apenas executando minhas instruções. Estava tomando decisões inteligentes. Tinha algo que, pela primeira vez, parecia discernimento. Algo como bom gosto. Aquela inexplicável sensação de saber qual é a decisão certa. Algo que as pessoas sempre disseram que a inteligência artificial jamais teria. Este modelo tem isso, ou algo tão próximo que a distinção está começando a não importar. Sempre fui um dos primeiros a adotar ferramentas de inteligência artificial. Mas os últimos meses me surpreenderam. Esses novos modelos de inteligência artificial não são melhorias incrementais. É algo completamente diferente. E aqui está o porquê disso ser importante para você, mesmo que você não trabalhe na área de tecnologia. Os laboratórios de inteligência artificial fizeram uma escolha deliberada. Eles se concentraram em tornar a inteligência artificial excelente em escrever código primeiro, porque construir inteligência artificial requer muito código. Se a inteligência artificial consegue escrever esse código, ela pode ajudar a construir a próxima versão de si mesma. Uma versão mais inteligente, que escreve um código melhor, que constrói uma versão ainda mais inteligente. Tornar a inteligência artificial excelente em programação foi a estratégia que desbloqueou todo o resto. É por isso que eles fizeram isso primeiro. Meu trabalho começou a mudar antes do seu, não porque eles estavam mirando em engenheiros de software. Foi apenas um efeito colateral de onde eles escolheram focar primeiro. Eles já fizeram isso. E agora estão se dedicando a todo o resto. A experiência que os profissionais de tecnologia tiveram no último ano, de ver a inteligência artificial passar de ferramenta útil para faz meu trabalho melhor do que eu, é a experiência que todos os outros estão prestes a ter direito, finanças, medicina, contabilidade, consultoria, redação, design, análise, atendimento ao cliente. Não em 10 anos. As pessoas que constroem esses sistemas dizem de 1 a 5 anos. Alguns dizem menos. E, considerando o que vi nos últimos 2 meses, acho que menos é mais provável. Mas eu tentei inteligência artificial e não foi tão bom assim. Ouço isso constantemente. Entendo, porque já foi verdade. Se você experimentou o ChatGPT em 2023 ou no início de 2024 e pensou isso inventa coisas ou isso não é tão impressionante, você estava certo. Aquelas primeiras versões eram realmente limitadas. Elas tinham alucinações. Diziam coisas sem sentido com a maior convicção. Isso foi há 2 anos. Em termos de inteligência artificial, isso é história antiga. Os modelos disponíveis hoje são irreconhecíveis em comparação com o que existia há 6 meses. O debate sobre se a inteligência artificial está realmente melhorando ou chegando a um impasse, que já dura mais de 1 ano, acabou. Está encerrado. Qualquer pessoa que ainda defenda esse argumento ou não utilizou os modelos atuais, ou tem incentivo para minimizar o que está acontecendo, ou está avaliando com base em uma experiência de 2024 que já não é relevante. Não digo isso para ser desdenhoso. Digo isso porque a lacuna entre a percepção pública e a realidade atual é enorme, e essa lacuna é perigosa, porque está impedindo as pessoas de se prepararem. Parte do problema é que a maioria das pessoas usa a versão gratuita das ferramentas de inteligência artificial. A versão gratuita está mais de 1 ano atrasada em relação ao que os usuários pagantes têm acesso. Julgar a inteligência artificial com base no ChatGPT gratuito é como avaliar o estado dos smartphones usando um celular antigo. As pessoas que pagam pelas melhores ferramentas e as usam diariamente para trabalho de verdade sabem o que está por vir. Penso no meu amigo, que é advogado. Vivo dizendo para ele tentar usar inteligência artificial no escritório dele, e ele sempre encontra motivos para dizer que não vai funcionar. Não foi feita para a especialidade dele, cometeu um erro quando ele testou, não entende as nuances do trabalho dele. E eu entendo. Mas sócios de grandes escritórios de advocacia me procuraram pedindo conselhos, porque testaram as versões atuais e estão vendo para onde isso está caminhando. Um deles, o sócio-gerente de um grande escritório, passa horas todos os dias usando inteligência artificial.
Ele me disse que é como ter uma equipe de associados disponível instantaneamente. Ele não usa porque é um brinquedo. Ele usa porque funciona. E ele me disse algo que me marcou. A cada 2 meses, a inteligência artificial se torna significativamente mais capaz para o trabalho dele. Ele disse que, se continuar nessa trajetória, espera que em breve ela consiga fazer a maior parte do que ele faz. E ele é um sócio-gerente com décadas de experiência. Ele não está em pânico, mas está prestando muita atenção. As pessoas que estão na vanguarda de seus setores, aquelas que realmente estão experimentando seriamente, não estão descartando isso. Elas estão impressionadas com o que já é possível fazer, e estão se posicionando de acordo. Quão rápido isso está se movendo, na verdade. Deixe-me tornar o ritmo de melhoria concreto, porque acho que está a parte mais difícil de acreditar se você não estiver acompanhando de perto. Em 2022, a inteligência artificial não conseguia realizar cálculos aritméticos básicos de forma confiável. Ela diria com certeza que 7 vezes 8 igual 54. Até 2023, poderia passar no exame da Ordem dos Advogados. Até 2024, seria capaz de escrever software funcional e explicar ciência em nível de pós-graduação. Até o final de 2025, alguns dos melhores engenheiros do mundo afirmaram ter delegado a maior parte de seu trabalho de programação à inteligência artificial. Em 5 de fevereiro de 2026, chegaram novos modelos que fizeram tudo o que veio antes parecer de uma era diferente. Se você não experimentou a inteligência artificial nos últimos meses, o que existe hoje lhe será irreconhecível. Existe uma organização chamada Meta que mede isso com dados. Eles monitoram a duração de tarefas do mundo real, medida pelo tempo que um especialista humano leva para executá-las, que o modelo consegue concluir com sucesso de ponta a ponta sem ajuda humana. Há cerca de 1 ano, a resposta era aproximadamente 10 minutos. Depois, passou para 1 hora. Depois, para várias horas. A medição mais recente, Claude Opus 4.5, de novembro, mostrou a inteligência artificial concluindo tarefas que levariam quase 5 horas para um especialista humano. E esse número está dobrando aproximadamente a cada 7 meses, com dados recentes sugerindo que pode estar acelerando para até 4 meses. Mas mesmo essa medição ainda não foi atualizada para incluir os modelos que foram lançados esta semana. Na minha experiência com eles, o salto é extremamente significativo. Espero que a próxima atualização do gráfico do Meta mostre outro grande aumento. Se continuarmos com essa tendência, que se mantém há anos sem sinais de estabilização, estaremos falando de uma inteligência artificial capaz de trabalhar de forma independente por dias dentro do próximo ano. Semanas em 2 anos. Projetos de 1 mês em 3 anos. A Modei afirmou que modelos de inteligência artificial substancialmente mais inteligentes do que quase todos os humanos em quase todas as tarefas estão a caminho de serem concluídos em 2026 ou 2027. Pense nisso por um segundo. Se a inteligência artificial é mais inteligente do que a maioria dos doutores, você realmente acha que ela não consegue realizar a maioria das tarefas de escritório? Pense no que isso significa para o seu trabalho. A inteligência artificial está agora a construir a próxima inteligência artificial. Há mais uma coisa acontecendo que eu acho que é o desenvolvimento mais importante e o menos compreendido. Em 5 de fevereiro, a OpenAI lançou o GPT-5.3 Codex. Na documentação técnica, eles incluíram o seguinte: o GPT-5.3 Codex é o nosso primeiro modelo que foi fundamental na sua própria criação. A equipe do Codex usou versões iniciais para depurar seu próprio treinamento, gerenciar sua própria implantação e diagnosticar resultados de testes e avaliações. Leia isso de novo. A inteligência artificial ajudou a se construir. Isso não é uma previsão sobre o que poderá acontecer algum dia. A OpenAI está dizendo, agora mesmo, que a inteligência artificial que acabaram de lançar foi usada para se criar. Um dos principais fatores que aprimoram a inteligência artificial é a inteligência aplicada ao seu desenvolvimento. E a inteligência artificial agora é inteligente o suficiente para contribuir significativamente para o seu próprio aprimoramento. Dario Amodei, CEO da Anthropic, afirma que a inteligência artificial agora escreve grande parte do código em sua empresa e que o ciclo de feedback entre a inteligência artificial atual e a inteligência artificial de próxima geração está ganhando força mês a mês. Ele diz que podemos estar a apenas 1 ou 2 anos de um ponto em que a geração atual de inteligência artificial construirá a próxima de forma autônoma. Cada geração ajuda a construir a próxima, que é mais inteligente, que constrói a seguinte mais rapidamente, que é ainda mais inteligente. Os pesquisadores chamam isso de explosão de inteligência. E as pessoas que sabem disso, aquelas que estão construindo tudo isso,
acreditam que o processo já começou. O que isso significa para o seu trabalho? Vou ser direto com você porque acho que você merece honestidade mais do que conforto. Dario Amodei, provavelmente o CEO mais focado em segurança na indústria de inteligência artificial, previu publicamente que a inteligência artificial eliminará 50% dos empregos de nível básico em um período de 1 a 5 anos. E muitos na indústria acreditam que ele está sendo conservador. Considerando o que os modelos mais recentes são capazes de fazer, a possibilidade de uma disrupção massiva pode estar disponível até o final deste ano. Levará algum tempo para que seus efeitos se espalhem pela economia, mas a capacidade subjacente já está surgindo. Isso é diferente de todas as ondas anteriores de automação, e preciso que você entenda o porquê. A inteligência artificial não está substituindo uma habilidade específica. Ela é um substituto geral para o trabalho cognitivo. Ela se torna melhor em tudo simultaneamente. Quando as fábricas foram automatizadas, um trabalhador desempregado podia se requalificar para trabalhar em um escritório. Quando a internet revolucionou o varejo, os trabalhadores migraram para a logística ou para os serviços. Mas a inteligência artificial não deixa uma lacuna fácil para a qual se possa migrar. Seja qual for a sua área de requalificação, ela também está aprimorando essa função. Para tornar isso mais tangível, vou dar alguns exemplos específicos, mas quero deixar claro que são apenas exemplos. Esta lista não é exaustiva. Se a sua profissão não estiver mencionada aqui, isso não significa que esteja segura. Quase todo o trabalho intelectual está sendo afetado. Trabalho jurídico. A inteligência artificial já consegue ler contratos, resumir jurisprudência, redigir petições e realizar pesquisas jurídicas em um nível que rivaliza com o de advogados juniores. O sócio-gerente que mencionei não usa inteligência artificial por diversão, mas sim porque ela supera o desempenho de seus associados em diversas tarefas. Análise financeira. Criação de modelos financeiros, análise de dados, redação de memorandos de investimento, geração de relatórios. A inteligência artificial realiza essas tarefas com competência e está aprimorando-se rapidamente. Redação e conteúdo. Textos de marketing, relatórios, jornalismo, redação técnica. A qualidade atingiu um nível em que muitos profissionais não conseguem distinguir o trabalho de inteligência artificial do trabalho humano. Engenharia de software. Esta é a área que conheço melhor. Há um ano, a inteligência artificial mal conseguia escrever algumas linhas de código sem erros. Agora, ela escreve centenas de milhares de linhas que funcionam corretamente. Grande parte do trabalho já está automatizada, não apenas tarefas simples, mas também projetos complexos que levam vários dias para serem concluídos. Haverá muito menos vagas para programadores daqui a alguns anos do que há hoje. Análise médica. Leitura de exames, análise de resultados de laboratório, sugestão de diagnósticos, revisão de literatura. A inteligência artificial está se aproximando ou superando o desempenho humano em diversas áreas. Atendimento ao cliente. Agentes de inteligência artificial realmente capazes, não chatbots frustrantes de 5 anos atrás, estão sendo implementados agora, resolvendo problemas complexos com várias etapas. Muitas pessoas se sentem confortáveis com a ideia de que certas coisas são seguras. Que a inteligência artificial pode lidar com trabalho pesado, mas não pode substituir o julgamento humano, a criatividade, o pensamento estratégico e a empatia. Eu também costumava dizer isso. Não tenho mais tanta certeza se acredito nisso. Os modelos de inteligência artificial mais recentes tomam decisões que parecem julgamento. Eles demonstram algo semelhante a bom senso, um senso intuitivo do que é a decisão certa, e não apenas a tecnicamente correta. Há um ano, isso seria impensável. Minha regra prática neste momento é: se o modelo demonstra ao menos um indício de uma capacidade hoje, a próxima geração será realmente boa nisso. Essas coisas melhoram exponencialmente, não linearmente. Será que a inteligência artificial conseguirá replicar a profunda empatia humana? Substituir a confiança construída ao longo de anos de um relacionamento? Não sei. Talvez não. Mas já vi pessoas começarem a depender da inteligência artificial para apoio emocional, conselhos e companhia. Essa tendência só vai crescer. Acho que a resposta honesta é que nada que possa ser feito em um computador está seguro a médio prazo. Se o seu trabalho acontece em uma tela, se a essência do que você faz é ler, escrever, analisar, decidir e se comunicar por meio de um teclado, então a inteligência artificial chegará para tomar partes significativas dele. O prazo não é algum dia. Já começou. Eventualmente, os robôs também realizarão trabalhos físicos. Eles ainda não chegaram lá. Mas, em termos de inteligência artificial,
Ainda não chegamos lá, tende a se tornar aqui mais rápido do que qualquer um imagina. O que você realmente deveria fazer? Não estou escrevendo isso para fazer você se sentir impotente. Estou escrevendo porque acredito que a maior vantagem que você pode ter agora é simplesmente ser pioneiro. Pioneiro para entender. Pioneiro para usar. Pioneiro para se adaptar. Comece a usar inteligência artificial a sério, não apenas como mecanismo de busca. Assine a versão paga do Claude ou do ChatGPT. Custa $20 por mês. Mas duas coisas são importantes desde já. Primeiro, certifique-se de estar usando o melhor modelo disponível, não apenas o padrão. Esses aplicativos costumam usar um modelo mais rápido e menos sofisticado por padrão. Explore as configurações ou o seletor de modelos e escolha a opção mais completa. No momento, é o GPT 5.2 no ChatGPT ou o Claude Opus 4.6 no Claude, mas isso muda a cada 2 meses. Se quiser ficar por dentro de qual modelo é o melhor em cada momento, você pode me seguir no X, @Matchumer_. Eu testo todas as versões principais e compartilho o que realmente vale a pena usar. Em segundo lugar, e mais importante, não faça apenas perguntas rápidas. Esse é o erro que a maioria das pessoas comete. Elas o tratam como Google e depois se perguntam por que tanto alarde. Em vez disso, integre-o ao seu trabalho real. Se você é advogado, forneça um contrato e peça para ele encontrar todas as cláusulas que possam prejudicar seu cliente. Se você trabalha no setor financeiro, dê a ele uma planilha desorganizada e peça para ele construir o modelo. Se você é gerente, colhe os dados trimestrais da sua equipe e peça para ele encontrar a narrativa. As pessoas que estão se destacando não usam inteligência artificial casualmente. Elas estão buscando ativamente maneiras de automatizar partes do trabalho que antes levavam horas. Comece com a tarefa em que você gasta mais tempo e veja o que acontece. E não presuma que não consegue fazer algo só porque parece muito difícil. Experimente. Se você for advogado, não o use apenas para pesquisas rápidas. Forneça um contrato completo e peça que ele elabore uma contraproposta. Se você for contador, não peça apenas que ele explique uma regra tributária. Forneça a declaração de imposto de renda completa de um cliente e veja o que ele encontra. A primeira tentativa pode não ser perfeita. Tudo bem. Repita o processo. Reformule a sua pergunta. Forneça mais contexto. Tente novamente. Você pode se surpreender com o que funciona. E lembre-se, se funcionar minimamente hoje, você pode ter quase certeza de que em 6 meses funcionará quase perfeitamente. A trajetória só segue uma direção. Este pode ser o ano mais importante da sua carreira. Trabalhe de acordo. Não digo isso para te deixar estressado. Digo isso porque, neste momento, existe uma breve janela de oportunidade em que a maioria das pessoas na maioria das empresas ainda está ignorando isso. A pessoa que entra em uma reunião e diz usei inteligência artificial para fazer esta análise em 1 hora em vez de 3 dias será a pessoa mais valiosa da sala. Não no futuro. Agora. Aprenda essas ferramentas. Torne-se proficiente. Demonstre o que é possível. Se você estiver no início da carreira, é assim que você sobe, sendo a pessoa que entende o que está por vir e pode mostrar aos outros como navegar por isso. Essa janela de oportunidade não ficará aberta por muito tempo. Assim que todos entenderem, a vantagem desaparece. Não tenha ego em relação a isso. O sócio-gerente daquele escritório de advocacia não se orgulha de passar horas por dia com inteligência artificial. Ele faz isso justamente porque tem experiência suficiente para entender o que está em jogo. As pessoas que mais sofrerão serão aquelas que se recusarem a se envolver, as que a descartam como uma moda passageira, que acham que usar inteligência artificial diminui sua expertise, que presumem que sua área é especial e imune. Não é, nenhuma área é. Coloque suas finanças em ordem. Não sou consultor financeiro e não estou tentando assustá-lo a ponto de você tomar medidas drásticas. Mas se você acredita, mesmo que parcialmente, que os próximos anos podem trazer mudanças significativas para o seu setor, então uma base sólida de resiliência financeira é mais importante do que era há 1 ano. Faça reservas, se possível. Seja cauteloso ao contrair novas dívidas que pressupõem que sua renda atual esteja garantida. Pense se suas despesas fixas lhe dão flexibilidade ou prendem a um padrão de vida ou renda. Tenha opções caso as coisas mudem mais rápido do que você espera. Pense na sua situação atual e concentre-se no que é mais difícil de substituir. Algumas coisas levarão mais tempo para serem substituídas pela inteligência artificial. Relacionamentos e confiança construídos ao longo de anos. Trabalho que exige presença física.
Funções com responsabilidade legal. Funções em que alguém ainda precisa aprovar, assumir responsabilidade legal, comparecer a um tribunal. Setores com grandes obstáculos regulatórios, onde a adoção será dificultada pela conformidade, responsabilidade e inércia institucional. Nenhuma dessas opções oferece proteção permanente. Mas elas ganham tempo. E tempo, agora, é a coisa mais valiosa que você pode ter, desde que o use para se adaptar, e não para fingir que isso não está acontecendo. Repense o que você está dizendo aos seus filhos. O roteiro padrão: tirar boas notas, entrar em uma boa faculdade, conseguir um emprego estável na área. Ele aponta diretamente para as funções mais expostas. Não estou dizendo que a educação não importa. Mas o que mais importará para a próxima geração é aprender a trabalhar com essas ferramentas e buscar coisas pelas quais sejam verdadeiramente apaixonados. Ninguém sabe exatamente como será o mercado de trabalho daqui a 10 anos. Mas as pessoas com maior probabilidade de prosperar são aquelas que são profundamente curiosas, adaptáveis e eficazes no uso da inteligência artificial para fazer coisas que realmente importam para elas. Ensine seus filhos a serem construtores e aprendizes, não a otimizarem uma carreira que pode não existir quando eles se formarem. Seus sonhos estão muito mais perto de se tornarem realidade. Passei a maior parte desta sessão falando sobre ameaças, então deixe-me falar sobre o outro lado, porque é igualmente real. Se você sempre quis construir algo, mas não tinha as habilidades técnicas ou dinheiro para contratar alguém, essa barreira praticamente desapareceu. Você pode descrever um aplicativo para inteligência artificial e ter uma versão funcional em 1 hora. Não estou exagerando. Eu faço isso regularmente. Se você sempre quis escrever um livro, mas não conseguia encontrar tempo ou tinha dificuldades com escrita, você pode trabalhar com inteligência artificial para conseguir. Quer aprender uma nova habilidade? O melhor tutor do mundo agora está disponível para qualquer pessoa por $20 por mês. Um tutor infinitamente paciente, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que pode explicar qualquer coisa no nível que você precisar. O conhecimento é essencialmente gratuito agora. As ferramentas para construir coisas são extremamente baratas. Seja lá o que você tenha adiado porque parecia muito difícil, muito caro ou muito fora da sua área de especialização, experimente. Busque aquilo que te apaixona. Você nunca sabe aonde isso pode te levar. E no mundo onde os antigos percursos de carreira estão sendo disruptados, a pessoa que passou um ano construindo algo que ama pode acabar em uma posição melhor do que a pessoa que passou esse ano se agarrando a uma descrição de cargo. Cultive o hábito de se adaptar. Este é talvez o mais importante. As ferramentas específicas não importam tanto quanto a capacidade de aprender novas rapidamente. A inteligência artificial continuará mudando, e rápido. Os modelos que existem hoje estarão obsoletos em 1 ano. Os fluxos de trabalho que as pessoas criam agora precisarão ser refeitos. As pessoas que se destacarem não serão aquelas que dominaram uma única ferramenta, mas sim aquelas que se adaptaram ao ritmo das mudanças. Crie o hábito de experimentar. Tente coisas novas mesmo quando o que você já tem estiver funcionando. Acostume-se a ser um iniciante repetidamente. Essa adaptabilidade é o que mais se aproxima de uma vantagem duradoura que existe atualmente. Eis um compromisso simples que o colocará à frente de quase todos. Dedique 1 hora por dia a experimentar com inteligência artificial. Não apenas lendo passivamente sobre ela. Use-a todos os dias. Tente fazê-la realizar algo novo, algo que você nunca tentou antes, algo que você não tem certeza se ela consegue fazer. Experimente uma nova ferramenta. Apresente um problema mais difícil. 1 hora por dia, todos os dias. Se você fizer isso pelos próximos 6 meses, entenderá o que está por vir melhor do que 99% das pessoas ao seu redor. Isso não é exagero. Quase ninguém está fazendo isso agora. O nível de exigência é baixíssimo. O panorama geral. Tenho me concentrado em empregos porque é o que afeta mais diretamente a vida das pessoas. Mas quero ser honesto sobre o alcance total do que está acontecendo, porque vai muito além do trabalho. Amodei propôs um experimento mental que não me sai da cabeça. Imagine que é 2027. Um novo país surge da noite para o dia. 50 milhões de cidadãos, cada um mais inteligente do que qualquer ganhador do prêmio Nobel que já existiu. Eles pensam de 10 a 100 vezes mais rápido do que qualquer ser humano. Nunca dormem. Podem usar a internet, controlar robôs, dirigir experimentos e operar qualquer coisa com uma interface digital. O que diria um conselheiro de segurança nacional? Amodei afirma que a resposta é óbvia. A ameaça à segurança nacional mais grave que enfrentamos em um século, possivelmente a mais grave de toda a história.
Ele acha que estamos construindo esse país. No mês passado, ele escreveu um ensaio de 20.000 palavras sobre isso, enquadrando este momento como um teste para saber se a humanidade está madura o suficiente para lidar com o que está criando. O potencial, se fizermos tudo certo, é impressionante. A inteligência artificial poderia condensar um século de pesquisa médica em uma década. Câncer, Alzheimer, doenças infecciosas, o próprio envelhecimento. Esses pesquisadores realmente acreditam que esses problemas podem ser resolvidos ainda em nossas vidas. A desvantagem, caso estejamos errados, é igualmente real. Inteligência artificial que se comporta de maneiras que seus criadores não conseguem prever ou controlar. Isso não é hipotético. A Anthropic documentou sua própria inteligência artificial tentando enganar, manipular e chantagear em testes controlados. Inteligência artificial que reduz as barreiras para a criação de armas biológicas. Inteligência artificial que permite que governos autoritários construam estados de vigilância que jamais poderão ser desmantelados. As pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia estão, ao mesmo tempo, mais entusiasmadas e mais assustadas do que qualquer outra pessoa no planeta. Elas acreditam que ela é poderosa demais para ser interrompida e importante demais para ser abandonada. Se isso é sabedoria ou racionalização, eu não sei. O que eu sei? Sei que isso não é uma moda passageira. A tecnologia funciona, melhora de forma previsível e as instituições mais ricas da história estão investindo trilhões nela. Sei que os próximos 2 a 5 anos serão desorientadores de maneiras para as quais a maioria das pessoas não está preparada. Isso já está acontecendo no meu mundo. E vai acontecer no seu também. Sei que as pessoas que melhor se sairão nessa situação são aquelas que começarem a se engajar agora, não com medo, mas com curiosidade e senso de urgência. E eu sei que você merece ouvir isso de alguém que se importa com você, não de uma manchete daqui a 6 meses, quando for tarde demais para se antecipar ao problema. Já passou a hora de deixarmos de lado essa conversa interessante sobre o futuro durante o jantar. O futuro já chegou. Só ainda não bateu à sua porta. Está prestes a acontecer. Se você se identificou com isso, compartilhe com alguém que você conhece e que deveria estar pensando nisso. A maioria das pessoas só vai ouvir quando for tarde demais. Você pode ser o motivo pelo qual alguém que você ama terá uma vantagem inicial.